Quantas vezes você já tentou realizar mudanças na sua vida? Inserir novos hábitos, só que depois de 2, 3 semanas você foi deixando de lado, foi esquecendo e abandonou toda aquela mudança que você tanto gostaria. E eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo por que isso acontece, mas mais do que isso, eu quero te mostrar um caminho baseado nesse livro aqui, Hábitos Atômicos, num conceito que ele traz sobre como que é muito mais eficiente você focar em melhorar aos pouquinhos, nem que seja 1% ao dia, como isso realmente traz mudanças duradouras, significativas. Eu quero contar um case aqui desse livro e também alguns cases pessoais para te inspirar em como você pode colocar em prática, em focar em melhorar 1% a cada dia. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre como se tornar mais produtiva, mais disciplinada para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para receber os próximos dias. E eu não quero ficar aqui falando sobre como fazer mais coisas, se sobrecarregar cada vez mais e se sentir exausta. Eu quero falar sobre como fazer melhor aquilo que você já faz. Como buscar a excelência nos detalhes e inserir hábitos para você se tornar cada vez melhor. Porque é isso que realmente faz a diferença na nossa vida. Eu sei que talvez você já tentou mudar muitas vezes e caiu nessa coisa de 2, 3 semanas depois acabar desistindo, deixando de lado. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós, quando decidimos fazer mudanças, nós queremos mudar tudo de uma vez. Aquela mudança radical, sabe? Tirar tudo do lugar. Só que isso acaba se tornando insustentável. É muito difícil dar esse passo grande. Porque quando nós buscamos mudar muitas coisas na nossa vida, o nosso cérebro ele começa a interpretar isso como uma ameaça, porque ele não sabe o que vai acontecer no dia a dia. Ele está tão acostumado ali seguir sempre a mesma rotina, a fazer as coisas da mesma forma. Porque se você parar para observar, você vai ver que você sempre vai para o trabalho pelo mesmo caminho, você sempre organiza a mesa da mesma forma, você cozinha da mesma forma, é sempre da mesma maneira. Por quê? Porque nós somos seres de padrões. É muito mais fácil para o nosso cérebro gerenciar aquilo que é um padrão, que é um hábito já enraizado, mesmo que esse hábito não seja um bom hábito. Só que ele está ali tão acostumado àquilo que ele vai resistir a mudanças. Mesmo que essa mudança, ela pode te trazer muitos benefícios, ser muito melhor daquilo que você faz hoje. Ele vai resistir. Então, por isso que é muito difícil essas mudanças radicais, essa mudança grande. Inserir vários hábitos ao mesmo tempo, vai haver uma resistência e a chance de você desistir é muito grande. Por isso que o melhor caminho é começar mudando aos poucos. E é isso que o livro traz aqui, ó. Se você focar em melhorar 1% por dia, ele faz um cálculo aqui que ao longo do ano você vai conseguir melhorar 37%. Se em um ano você consegue melhorar 37%, imagina em 5 anos. Se você inserir bons hábitos, se você inserir boas decisões no seu dia a dia. Imagine então em 10 anos, em 20 anos. E algo interessante que ele traz aqui, deixa eu até achar aqui para vocês, tem um gráfico muito interessante. Peraí, que não é esse aqui, este aqui, ó. Que ele fala sobre essas melhorias. O que acontece? No início, muitas vezes a gente não vê muita mudança, mas conforme a gente persiste, os resultados vão crescendo. Agora, quando a gente não faz mudanças, presta atenção aqui, quando a gente não busca estar melhorando, a gente vai por essa linha aqui, ó, em declínio. Não existe você ficar estável. Ou você está crescendo, ou você está em declínio, indo ladeira abaixo, piorando cada vez mais. Porque quando você começa a melhorar, esses hábitos, eles vão se acumulando. E ele traz um case aqui muito interessante, que são dos ciclistas britânicos. Por mais de 100 anos, eles não conseguiam ali vencer provas, ter medalhas. E
eles começaram a fazer pequenas mudanças no dia a dia que levou eles a vencer o Tour de France por 6 anos consecutivos. Só que o detalhe aqui que chamou muita atenção foi quais que eram essas pequenas mudanças que eles começaram a implementar. Uma delas era os ciclistas lavarem as mãos da forma correta. Sabe por quê? Para não ficar resfriados. A outra era em relação ao cuidado que eles deveriam ter com os travesseiros, com o colchão, para ter um bom sono e, consequentemente, ter um bom desempenho nas provas. Eles também começaram a testar ali diferentes roupas, tecidos, para melhorar cada vez mais a performance. Eles também tinham um outro hábito lá de colocar álcool nos pneus para aumentar a aderência. Então, são coisas sutis e que talvez no primeiro momento a gente até pense, tá, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Só que tudo isso foi se acumulando e depois de 5 anos eles conseguiram realmente melhorar o desempenho e começaram a vencer provas, a conquistar medalhas. E os exemplos da área esportiva sempre são excelentes para a gente trazer essa reflexão e aplicar na nossa vida. Porque os atletas, eles sempre buscam o melhor desempenho, a alta performance, e muitas vezes a gente deixa isso de lado. A gente deixa isso de lado em relação aos nossos hábitos, a nossa vida pessoal, profissional. Alguns anos atrás eu decidi diminuir o consumo de refrigerante. Eu não decidi cortar radicalmente, porque cortar radicalmente realmente é difícil. Eu decidi diminuir o consumo. E isso me levou a uma decisão de não comprar refrigerante quando eu ia no mercado. Só que além disso, com o passar do tempo, eu fui tomando outras decisões. De sempre ter ali uma verdura, um legume no meu prato. Essa semana eu percebi que o meu prato tinha 5 saladas diferentes. Não é sempre que acontece, mas tudo isso começou lá atrás com uma decisão de inserir coisas mais saudáveis na minha alimentação. E assim com outros hábitos também, você decide estudar um pouquinho, e isso vai se acumulando. É 5 páginas que você lê, porque muitas vezes vale mais a pena você ler 5 páginas ali com foco, com concentração, e você refletir sobre elas do que você ler 30 páginas e quando você chega no final você assim, não lembro nada do que eu li. Foi um desperdício de tempo. Se você não consegue lembrar, você não vai conseguir aplicar, então isso não vai te trazer resultado algum. Agora, quando você lê um pouco e você aplica aquele pouco, você reflete, isso vai se acumulando aos pouquinhos. Eu comecei a ler por hobby, passatempo, e isso acabou se tornando uma das partes principais do meu trabalho. Isso me levou aqui a estar trazendo, compartilhando com vocês o meu conhecimento, os meus estudos. Só que tudo começa aos pouquinhos, e isso vai refletindo em várias áreas da nossa vida. Eu acompanhei de perto uma situação que a pessoa começou a praticar exercícios físicos para melhorar a postura. E ela começou com 10 minutos. Todo dia. Nas primeiras semanas não teve muito avanço significativo, só que depois de um mês começou a ficar perceptível visualmente que a postura estava melhor. Aí, conforme os meses foram passando, cada vez mais foi perceptível, não só visualmente, mas também em relação à diminuição de dores, desconforto e assim por diante. Então, não é só em relação ao hábito. Normalmente, o hábito ele reflete em vários aspectos da nossa vida. A mesma coisa acontece se eu deixo para organizar minha casa só no sábado. Eu acabo tendo um acúmulo muito grande de tarefas e fica muito mais difícil eu conseguir dar conta de tudo. Agora, se eu passo a semana inteira ali sempre colocando as coisas no seu devido lugar, limpando aquilo que está sujo, descartando aquilo que não me serve mais, quando chega no sábado, eu tenho poucas coisas para resolver. Então, isso se acumula os nossos hábitos. Então, muitas vezes, tudo que nós precisamos na nossa vida é decidir por um hábito, que às vezes até parece insignificante, colocar as coisas sempre no mesmo lugar, manter a mesa aqui do trabalho organizada, porque é 2, 3 minutos e eu resolvo. Agora, se eu deixo para fazer uma vez por semana, eu vou levar 10, 15, 20 minutos para organizar uma coisa, porque acumulou. Só que da mesma forma nós podemos acumular, ao contrário, hábitos saudáveis, hábitos que vão nos trazer resultados, que vão ser significativos para a nossa vida.
que vão moldar o nosso destino e nos levar para o futuro que nós queremos viver. O que nós estamos vivendo nesse momento presente é consequência dos hábitos, das decisões que nós tomamos lá no passado. Agora, o que nós estamos fazendo agora vai refletir completamente no nosso futuro, na nossa saúde futuramente, na situação financeira, no trabalho. O que você estuda hoje, a sua dedicação, o seu empenho, isso reflete lá na frente. Muitas vezes naquela promoção, naquele negócio que você consegue fechar a mais, e assim por diante. E eu quero fazer aqui um desafio com você agora, porque eu tenho certeza que se você decidir por fazer uma mudança na sua vida, isso vai sim refletir em vários aspectos. Eu quero saber aqui, me conta nos comentários, qual vai ser a pequena mudança que você vai realizar essa semana? Eu vou me comprometer a voltar a fazer algo que eu deixei de fazer nas últimas semanas, porque eu estava com meu dedo machucado, depois era a perna, eu acabei não realizando mais atividades físicas, então essa semana eu vou voltar. Aos pouquinhos, porque eu estou me recuperando, mas para isso eu preciso também me planejar e organizar, para me saber exatamente em que momento do meu dia que eu vou realizar minha atividade física. E, além do mais, entender a importância, porque isso vai me trazer aquela motivação no dia que eu não estou com vontade. O porquê é importante eu praticar atividade física, por que é importante eu fazer escolhas saudáveis, por que é importante estudar, organizar a casa, organizar as finanças e assim por diante, pensando a longo prazo. Qual vai ser o benefício que você vai ter daqui 5, daqui 10 anos em relação a esse hábito, a essa pequena mudança que você quer inserir agora na sua vida? E algo que me ajuda muito no meu dia a dia é listar todas as tarefas que eu tenho que fazer, os hábitos que eu estou comprometida a manter na minha rotina, para realmente eu ter clareza de tudo que eu preciso dar conta, mas mais do que isso, para mim saber o que é mais importante. Quais são as coisas Quais que são as coisas realmente prioritárias no meu dia? Para mim não me perder entre tantas tarefas que surgem o tempo todo na nossa frente e eu focar nas que são mais essenciais. E eu gosto de fazer isso no Excel. Eu sempre utilizei o Excel para organizar muito a minha vida pessoal, a minha vida profissional, e eu acabei desenvolvendo ali um sistema que quando eu listo as tarefas, eu vou colocando várias informações em relação à tarefa, e ela me retorna automaticamente o quanto que cada tarefa é importante. Para realmente eu ter essa clareza, para mim focar naquelas coisas que são mais essenciais, que mais vão me trazer resultados. Então, isso me ajuda muito na hora de eu organizar o meu dia, porque eu começo pelas coisas que são mais prioritárias. E esse sistema que eu desenvolvi na planilha, várias mulheres já estão utilizando para terem mais clareza, para organizarem melhor o seu dia e darem conta de tudo que é necessário. Eu recebi vários depoimentos e muitas delas já conseguiram ali ter resultados na primeira semana, já conseguiram ter mais clareza, já conseguiram, organizar melhor a rotina e dar conta daquilo que é necessário. Além disso, você também consegue criar ali um plano para aquele dia difícil, aquele dia que você não está bem, que você não vai conseguir dar conta de tudo. Você consegue criar um plano para você estar preparada para esses dias, para aquele dia que as coisas realmente saem fora do controle. E aí, para fechar a semana, você faz uma reflexão sobre o que você conseguiu realizar, sobre o que você teve dificuldades, onde você pode estar melhorando, para justamente você focar em sempre estar melhorando 1% mais. Porque nós precisamos estar buscando essa melhoria constantemente, senão a gente vai entrando justamente ao contrário, em declínio, a gente vai piorando com o passar do tempo. Se você quer ter acesso a essa minha planilha, ao guia da rotina produtiva, porque ele vem também com um PDF ali passo a passo, te explicando como que você pode tirar o máximo de proveito da planilha, o link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei sobre o mínimo para você não procrastinar no seu dia a dia. Clica aí, segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve e compartilha esse vídeo com um amigo aí para ajudar a vida dele. Um abraço e até mais.